Olá, meus consagrados! Vamos entender a previsão deste domingo. Vamos entender o que as cartas mostram para esse dia 14 de dezembro de 2025. Vem chegando já, porque eu tenho boas aqui para nós, tá bom? Tem avisos, tem conselhos, tem dicas, tem mudanças, tem reviravoltas que podem acontecer. Então, já vem chegando, se inscrevendo, ativando as notificações, certo? Já ativa o sininho, já segue o perfil, já se inscreve no canal, tá bom? Eu sou a Tami, sou taróloga, cartomante, oraculista e todos os dias eu tô aqui trazendo a previsão das cartas. E hoje nós temos aqui 9 de ouros nas finanças, 3 de espadas na área profissional, o 5 de paus nos relacionamentos, na área afetiva, aí a roda da fortuna na saúde e na espiritualidade, e os 6 de paus como conselho. Então, assim, nas finanças, o 9 de copas traz uma satisfação boa, entendeu? Pode ser que nesse dia você se sinta pleno, tranquilo, de boa e satisfeito com o que você tem, com o que você conquistou, com o seu status atual, tá tranquila, entendeu? Então, é um dia bem positivo, assim, de satisfação, de plenitude, até porque as tuas necessidades básicas aqui, no geral, estão cobertas e você se concentra até talvez em cuidar de si e tal, assim, né? De fazer algo por exemplo, talvez fazer uma comida bacana ou comprar algo no mercado, né? Se tratando das finanças, é isso, é investimento em algo que vai fazer bem para você nesse dia. Que você vai fazer, né? Vai no mercado, por exemplo, pegar um feijão lá para fazer um feijão, para te fortalecer, para te, entendeu? Uma coisa assim, entendeu? Que em outros níveis também pode ser você de repente ir numa ir num lugar comer algo no seu restaurante favorito, no lugar que você gosta, assim, sei lá, enfim, tá bom? E é um dia assim que eu vejo uma satisfação bacana nas finanças aqui no geral para esse domingo, tá? Aqui no profissional que vem um pouquinho mais complicado, esse 3 de espadas aqui, eu vejo ele que talvez traga alguma situação, algum assunto um pouco delicado de algum cliente que vamos atender ou de alguma dinâmica que podemos testemunhar ou podemos perceber ou passar, enfim. Pode ser que alguma situação complicada e difícil chegue até nós, assim, né? Uma situação complexa de lidar. Pode ser que nós também lidamos com uma situação complexa, tanto com colegas ou com pessoas que a gente trabalha, né? Que a gente atende, enfim. E eu vejo essa questão assim mais no profissional. Algum dia que pode trazer algum tipo de aflição no trabalho, sabe? Você talvez vai ter que lidar com alguém, por exemplo, que tá passando por uma situação difícil, ou você vai lidar com alguém tá, que tá sentimental, enfim, né? Pode ser uma situação assim que você talvez até provavelmente precise se mostrar gentil e sensível para com os sentimentos dessa pessoa, né? E aí entra o 5 de paus aqui na área das relações no geral, né? A área afetiva trata das relações suas com você mesma, de você com os outros, com colegas, amigos, pessoas, amores, enfim, né? De tudo. Então, o 5 de paus ele vem lembrando que às vezes podemos acabar nos equivocando quando levamos para o lado pessoal alguma coisa ou até mesmo interpretamos de um jeito ali que pra gente talvez aquela opinião da pessoa ou o que a pessoa está dizendo pode soar como uma afronta, pode soar como um ataque os seus princípios, a sua moral, a sua própria opinião. E aí nisso você vai talvez querer defender a sua opinião, né? Nós vamos talvez querer defender nossas opiniões. E aqui nesse caso, às vezes é saudável, inclusive eu lembro que na faculdade eu sempre aprendia bastante quando tinham seminários, sabe? Quando o professor fazia ali uma roda
e onde todo mundo conversava e contribuía. Nossa, eu lembro que esses eram os momentos onde eu mais aprendi, assim, sabe? E esse 5 de paus me vem muito com essa energia também, de você talvez é, conversar, né, se for necessário. Claro que aqui pode haver uma alteração, porque é exatamente isso que eu tô dizendo. Às vezes, tanto nós quanto os outros podemos nos sentir atacados quando a outra pessoa emite uma opinião que é divergente da nossa, que é diferente e que não bate com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente acredita. E aí é que entra também a questão da gente saber respeitar e saber conviver com essas ideias. Inclusive, o 5 de paus aqui, ele lembra disso, né? De que essas situações, assim, onde nós temos que lidar com a opinião dos outros e perceber que o outro tem um pensamento diferente, muitas vezes, inclusive, agrega porque pode essa provocação que a gente pode sentir, inclusive, às vezes é o nosso próprio inconsciente, o nosso próprio consciente, enfim, né, a nossa percepção tendo que lidar ali com alguma divergência e aí que entra a gente defender a nossa ideia e entender, né? Aí vem o vem depois o 7 de paus, né? Onde a gente vai defender, claro, mas aqui no 5 já entra já essa energia no 5 de paus aqui já entra essa proposta de nós sabermos valorizar a opinião dos outros, mesmo que a gente não concorde, entendeu? E que a gente saiba também defender a nossa opinião, mesmo que a outra pessoa não concorde ou que não aceite ou que, enfim, né? Aqui no, na saúde e na espiritualidade nós temos a roda da fortuna, tá? Então, meus queridos, minhas queridas, pode ser aquele dia de domingo que talvez você não vai se alimentar bem, que você pode ter algum tipo de imprevisto, de alguma situação que acontece, tá? E aí você talvez vai ter que se ajustar, porque pode mudar o horário, por exemplo. Eu dou um exemplo de quando vamos supor, quando eu trabalhava na farmácia. Vou dar um exemplo de quando eu trabalhava na farmácia. Você tá ali, e por que que eu tô falando desse exemplo? Porque é da saúde e da espiritualidade, porque é da questão justamente do alimento, da nossa nutrição. Vamos supor que você tá ali numa dinâmica de trabalho, lá lidando com 3 de espadas, com o cliente, e passa da sua hora de tirar o intervalo e você tá ali com a barriga roncando e a pessoa tá conversando e que vai aconteceu várias vezes quando eu trabalhava na farmácia. Às vezes eu tava precisando ir no banheiro, eu tava precisando ou ia comer, eu tava com alguma coisa assim, entendeu? Tinha que me liberar, enfim, sabe? E aí esses imprevistos podem acabar mudando a rotina. É isso, exatamente isso. Esses imprevistos podem acabar mudando um pouco a rotina, tá? Então, justamente é um dia que talvez vamos precisar nos adaptar. Se você tiver acesso a uma fruta, vai comendo uma fruta pelo menos dá tempo. Se dá, não dá, sabe? Ah, não vou conseguir hoje almoçar na hora. Consegue comer uma fruta, consegue comer um pão com um ovo, alguma coisa assim rapidinho? Só pra fazer, sabe? Tenta se adaptar. Aqui você vai precisar se adaptar da melhor forma possível e da forma mais acessível possível também, né? Dentro do que tá ao seu alcance ali, certo? Mas assim, por isso que é um dia interessante para prestar atenção nessas mudanças, tá? Porque você vai precisar se adaptar a elas, ok? E o conselho aqui vem o 6 de paus, né? Olha, vem 5 de paus na área afetiva e no conselho vem o 6 de paus, que fala justamente sobre essa questão que a gente, depois do 5 de paus, né, de debater ideias, a gente passa para o 6 de paus, onde nós conseguimos conviver, onde conseguimos estar em sociedade, em reunião, em comunidade, e muitas vezes com opiniões divergentes, mas lutando por um mesmo propósito. Então é um dia que, por exemplo, alguma atitude sua possa ser um exemplo para alguém, entendeu? Ou até mesmo ao inverso, pode ser que alguém te inspire através da atitude dessa pessoa, acaba te inspirando alguma coisa, entende? Então, é um dia, inclusive, para você demonstrar o seu lado, assim, mais, digamos, que possa ser uma boa influência, entendeu? Para o que servir ou para quem servir, entendeu?
E lembrar, inclusive, que muitas vezes alguma coisa legal, alguma coisa bacana que você faça pode inspirar outras pessoas também, entende? Então, essa é a mensagem do nosso dia, previsão para este domingo. E é claro que é uma leitura coletiva, talvez não ressoe especificamente com alguma questão particular sua. E aí, nesse caso, eu vou te dizer para entrar em contato comigo aqui nesse link da descrição. E ali a gente conversa, eu consigo entender melhor como eu vou poder te ajudar através das cartas ou de qualquer outra forma, tá bom? Então entre em contato comigo no link aqui da descrição. Se você precisa aprofundar uma leitura ou, enfim, eu tô aqui nesse link pra gente conversar, certo? E não esquece de ativar as notificações, de seguir o perfil, de compartilhar, tá bom? Deixa o seu like. Eu espero que tenha uma ótima semana, que os seus dias sejam abençoados, que o seu domingo seja incrível como você merece. Um abraço fraterno, fique bem e até mais.